Estamos de volta com o programa Bem Viver, conversando sobre os cuidados com as crianças em tempos de pandemia. Os pais devem dar preferência a levar as crianças em consultórios ao invés de levá-las ao pronto atendimento, considerando que, em geral, as consultas são previamente agendadas, há um menor fluxo de pacientes, o que evita as aglomerações. Nós recomendamos também que vá com a criança apenas um acompanhante, para que apenas essas duas pessoas sejam expostas. Nós sugerimos que o pai ou a mãe, acompanhados da criança, cheguem à consulta imediatamente antes do horário agendado, para evitar demora na sala de espera. Eu sugiro ainda que os pais levem um brinquedo de preferência da criança, para que elas não queiram tocar em outros objetos no local onde elas estarão e que, porventura, possam estar contaminados. Por fim, oriento que, ao chegar em casa, sejam retirados os calçados, as roupas e todos tomem um banho. Em relação aos exames, eu sugiro que os pais discutam com o pediatra o risco-benefício da exposição. Caso os exames sejam essenciais, os cuidados recomendados para levar a criança para a coleta ou realização daquele exame são exatamente os mesmos cuidados daqueles tomados ao levá-lo a uma consulta. Em relação às vacinas, é indiscutível a importância de se manter o calendário vacinal atualizado. Nós não podemos nos esquecer que, além do coronavírus, existem outros vírus e bactérias circulantes tão ou mais perigosos que o coronavírus em pediatria e, portanto, as crianças devem estar imunizadas. Uma dica é que os pais liguem para os postos de saúde ou clínicas e avaliem o horário de menor movimento para então levar as crianças. As roupas das crianças não precisam ser higienizadas separadamente dos demais membros da casa. As roupas que devem ser separadas são as roupas das pessoas expostas ao coronavírus, sejam elas crianças ou adultos. A recomendação do isolamento social é válida para todas as crianças, considerando que elas correm exatamente o mesmo risco de se contaminarem pelo coronavírus e elas podem então transmitir esse vírus para os outros contatos domiciliares. Sem dúvida alguma, é muito importante conversar com as crianças sobre a Covid-19, de uma maneira lúdica, usando uma linguagem clara e direta. É justo que as crianças saibam o porquê delas não estarem indo à escola, à casa dos avós, à casa dos colegas, desde que a Covid-19 não se torne o assunto principal da casa. Hoje, há vários vídeos disponíveis na internet de fácil acesso que explicam de maneira divertida a higienização correta das mãos e o uso de máscaras em crianças. Há um vídeo circulando muito interessante em que a mãe separa dois pratos, um prato com água e orégano e um prato com água e sabão. Ela então pede que a criança suje as mãozinhas no prato com água e orégano e mergulhe essas mãozinhas sujas no prato com água e sabão. A criança fica admirada com a maneira que, ao mergulhar as mãos no prato com água e sabão, as partículas de orégano são imediatamente afastadas. Dessa forma, é possível explicar para as crianças que a melhor maneira de evitar a transmissão pelo coronavírus é fazendo a higienização adequada das mãos. As máscaras estão contraindicadas nos bebês e nas crianças menores de 2 anos pelo risco de asfixia. Também estão contraindicadas naquelas crianças com algum distúrbio respiratório, como, por exemplo, uma crise de asma, e também naquelas crianças com distúrbios neurológicos e que, portanto, podem não conseguir retirar as máscaras. As crianças pequenas, elas podem se incomodar muito com o uso das máscaras. Elas não gostam ou acham que aquilo é uma brincadeira. Então elas tocam, tiram do rosto, colocam na boca e isso faz com que as máscaras percam a função principal, que é de proteger essas crianças.
Para as crianças maiores, uma dica é explicar de maneira lúdica o uso das máscaras, o motivo do uso das máscaras e também permitir que a criança escolha a estampa dessa máscara, por exemplo, um super-herói ou um desenho de sua preferência. Os pais devem ficar atentos à vedação correta da máscara. A máscara deve cobrir as narinas, a boca, se adaptar bem às bochechas, prendendo atrás das orelhas. As crianças, elas precisam ter rotina, elas precisam de horário para acordar, para se alimentar, para fazer as atividades escolares, para brincar e para dormir. Existem vários benefícios em existir uma rotina, dentre eles uma alimentação saudável, a garantia de uma alimentação saudável e de um sono adequado, que são essenciais ao bom crescimento e ao bom desenvolvimento da criança. É muito importante que a rotina seja estabelecida, como nós já conversamos. A criança precisa ter horários para garantir uma alimentação equilibrada. Uma alimentação não saudável, ela pode comprometer em muito a capacidade do nosso sistema imunológico. O excesso de açúcares, por exemplo, reduz em metade a capacidade do nosso sistema imune em destruir vírus e bactérias. Nós também devemos ficar muito atentos ao consumo dos agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são capazes de diminuir a nossa memória, imunidade e também interferir no crescimento e no desenvolvimento. Portanto, quanto mais saudável e natural a alimentação, melhor. Conciliar o cuidado com os filhos em tempo integral, com os trabalhos domésticos, o trabalho via remota ou trabalho fora de casa é uma tarefa muito difícil. A dica é estabelecer horários para tudo. Hora dos trabalhos domésticos, hora do trabalho via remota ou trabalho fora de casa e hora das brincadeiras. Algumas dicas de diversão são jogos de tabuleiro, contação de histórias, assistir a um bom filme, realizar receitas fáceis, fazer alguma arte manual ou então simples bate-papo revendo alguns álbuns de família. É muito importante que tenhamos cuidado com o tempo excessivo de tela. Para aquelas famílias que têm condição, é fundamental incluir nessas atividades algo ao ar livre. Por fim, vale a pena fazer chamadas de vídeo com parentes ou amigos próximos para mostrar àquela criança que todos estão na mesma situação de isolamento social. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço o convite ao Dr. Sérgio Afonso e até a próxima.